O protetor solar é obrigatório no Piauí, doutor? É obrigatório, não só para pacientes com pele mais clara, mas também para pacientes com pele mais morena, é indicado o uso do filtro solar. Por quê? Porque a gente tem uma incidência solar muito grande. A gente está geograficamente muito próximo do Equador, então a incidência solar é muito alta. E o efeito do sol nessa intensidade, ele pode dar danos tanto agudos, como queimaduras solares, como insolações, e a longo prazo pode gerar exatamente essas manchas de pele que a gente observou na reportagem, né? A entrevistada aí da matéria, doutor, ela disse que gostava muito de se bronzear, mais jovem. Esse efeito do sol, ele é cumulativo? Isso. Aí tem dois aspectos que seria interessante comentar. Primeiro, pessoas que gostam de se bronzear demais, que adoram exposição ao sol. O sol, está comprovado, ele libera substâncias associadas ao prazer. Então tem pessoas meio que viciadas em sol. Isso é fato, isso não é dito popular, é verdade. Que gosta da praia, da piscina, muitas vezes é como uma dependência do sol. É como uma dependência do sol. Ela vai para o sol vai liberar serotonina, que é um hormônio associado ao prazer. Então a pessoa meio que fica viciada em sol, quer estar toda hora pegando sol. Fica triste se não pegar sol. Então essa pessoa vai ter que ter o cuidado redobrado com o protetor solar e vai ter que mudar de hábito. Mas, doutor, vai ter que associar esse prazer a alguma outra coisa. Eu já li tanto que o sol ele ajuda com vitamina D, ele é fundamental para o ser humano. É assim mesmo? É assim mesmo. Né, agora tem os horários, né? Talvez seja a grande polêmica hoje a questão da vitamina D, o conflito dos endocrinologistas e dos dermatologistas, tá? Nós tentando bloquear o máximo possível a exposição solar para prevenir. E os endócrinos mandando acertadamente, mas com cautela, orientando a exposição solar moderada, né, em 15% da superfície corporal em média, tá? Que seria equivalente aos braços, por exemplo, em horários não tão agressivos. Quer dizer, você pode usar uma camisa de manga curta. Aqui pode usar uma manga curta. Sem camisa já é problema. Sem camisa já é problema, porque você vai ter lesões em áreas que muitas vezes são difíceis de visualizar e só uma consulta médica que você pode visualizar. Agora, ele falou dos horários. Que horários são esses, onde a exposição ao sol é menos danosa? Bom, os raios UVB, que são aqueles que estão mais ligados ao dano solar, que tem a potencialidade de malignizar, via de regra, os cânceres de pele, eles estão entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. Então, o sol menos ruim seria até as 10 horas e a partir das 14. Muita gente aqui se manifestando, doutor, e reclamando inclusive do preço, né, do protetor solar, que muitos não usam por conta do preço. Mas em relação a manchas, doutor, elas são, como é que chama a mancha? Tem um nome, né? Um nome científico para essas manchas na pele? Tem. A gente tem vários tipos de manchas associadas ao sol, né? Talvez a mais comum seja o melasma, né? Que é aquela mancha que dá em região de face, associada à exposição solar, que tem também, às vezes, causas hormonais, como gravidez. Aquelas manchas da gravidez são melasma? Isso, melasma, né? É associada à gravidez, uso de anticoncepcionais que contém estrogênio, uma tendência genética, muitas vezes, e o sol. Mas nós temos outras manchas, como as melanoses solares, que são manchas mais pontuais, em pessoas mais idosas, que têm uma exposição solar crônica, que são aquelas manchas acastanhadas, redondinhas, que dão em braços, dorso de mão, rosto, tá? Mas todas elas têm associação com o sol. Vamos atender o povo? Vamos. O José quer saber, tenho cor parda, o meu protetor solar é o fator 50? Bom, se você não tiver nenhuma dermatose, um histórico de câncer de pele ou alguma dermatose associada à exposição solar, um fator 30 seria ideal, seria suficiente para você. Agora, caso você tenha uma profissão que dependa muito da exposição solar, tenha uma exposição solar maior do que o normal, entre aspas, seria interessante você usar um pouco mais de 30, uns 50 poderia ser. Meu filho já teve hanseníase. Corre risco de voltar? Socorro. Bom, o tratamento da hanseníase tendo sido feito corretamente, dentro do padrão estabelecido, se não houve uma falha do tratamento, muito dificilmente ela retorna. Mas é bom sempre acompanhar no médico para avaliar. O que o mototaxista deve fazer, já que passa o dia no sol?
o mototaxista ele tem que usar, no mínimo, protetor solar e aquelas, ou camisa de manga comprida, ou então aquelas mangas que se usa aqui na região do antebraço para proteger até aqui a região do punho, pelo menos. No mínimo isso. A Socorro está perguntando aqui, diz que tem melasma, que já usou todo tipo de ácido para tentar acabar com a mancha, e ela quer saber se tem cura. Bom, a gente não fala em cura para melasma, tá? Existe uma tendência dessas pessoas do melanócito, que é a célula que produz melanina, produzir melanina em quantidade maior do que o normal, do que a população que não tem melasma. Então a gente fala num tratamento e num controle. Então tem que fazer o tratamento, utilizar os clareadores, os protetores solares que devem ser indicados pelo dermatologista, e depois desse controle feito, depois do clareamento da mancha, fazer uma manutenção, com produtos às vezes mais leves, com ácidos ou clareadores mais leves, sempre associados ao protetor solar e a uma mudança de hábitos em relação ao sol. A Lúcia, qualquer pessoa pode usar qualquer fator de filtro solar? Não. Uma pessoa que seja muito clara, né, uma pessoa, vou dar um exemplo radical, um albino, ou então uma pessoa loira ou ruiva de cabelos claros e olhos claros, ela deve utilizar um fator mais alto, pelo menos fator 45, 50, 60. Já uma pessoa negra, falando do outro extremo, um fator 15 seria adequado, porque ela já tem muita melanina, que é a proteção da pele natural. Então basta ela usar um 15. Se usar um 60 tem problema? Não. Mas uma pessoa um albino, por exemplo, ou uma pessoa loira do olho claro, não deve utilizar o 15 porque não vai estar protegida. Doutor, agora uma curiosidade aqui. Qual é o tempo que o protetor solar faz efeito na pele? Olha, em média 3 horas. Ele duraria mais, tá? Ele duraria até 5, 6 horas. Porém, como a gente sua muito, o suor remove o protetor. Então a gente sua. Então a pessoa tem que usar pelo menos 2 vezes por dia? No mínimo 2 vezes. No mínimo 2 vezes por dia. Estou com 5 a 6 manchas na pele esbranquiçadas. Isso quer dizer o quê, doutor Pedro Filho? Precisa ser avaliado. Manchas esbranquiçadas podem ser desde micoses até lesões, inclusive causadas pelo sol. Então precisa ser avaliado porque tem uma gama de manchas muito grande que precisa ser avaliado. Sombrinha ou chapéu podem substituir o filtro solar? Não substituem, complementam. Não deve ser substituído porque a incidência solar ela não vem só de cima, ela vem também dos lados, vem inclusive do chão, do reflexo da luz no chão. Então a sombrinha ou o boné deve ser associado ao protetor. O protetor é o principal. A Gorete pergunta se o sol evita o surgimento de espinhas? Não, não é verdade. Não tem relação de prevenção de acne com o sol. A Mirlândia quer saber a diferença na hora de comprar do protetor para o bloqueador solar. Boa pergunta. O bloqueador solar não é nada mais do que um protetor com fator acima de 30. Então, todo bloqueador é um protetor, mas nem todo protetor é bloqueador. Muitas vezes nós temos aqueles bronzeadores. É a família, né? Protetor, bloqueador e bronzeador, que é o contrário, ele trabalha ao contrário. Que é ao contrário. Ele é recomendado, doutor, bronzeador? Não é recomendado de maneira nenhuma, tá? Porque muitas vezes os bronzeadores até têm uma certa proteção, mas muito pequena. Então ele tem uma proteção solar fator 2, fator 4, no máximo fator 8. E junto com alguns componentes que ele tem que estimula a pigmentação, muitas vezes corantes, então a pessoa, ao invés de se proteger, vai queimar a pele no sol. O Roberto diz assim: tenho deficiência capilar. Preciso usar protetor também no couro cabeludo? Sim, se tiver uma deficiência, uma calvície ou uma alopécia que seja difusa, uma área muito grande de pele desprotegida, tem que usar filtro solar de preferência. Ou então um boné, um chapéu, né? Ou então um boné, um chapéu continuamente, né? No caso dele, seria interessante usar um filtro solar em spray ou em gel, que tem Por quê? Por conta da facilidade de absorção, de espalhar na região do couro cabeludo, na região da calvície, no caso. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Pelas informações que o senhor nos trouxe, doutor. Muito obrigado.